Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, mitologia e por Percy Jackson. E esse é mais um vídeo do quadro Felipe no Riordan Verso, onde eu sempre destrincho a jornada por trás dos personagens do Rick Riordan, e o personagem de hoje não poderia ser mais do que especial. Afinal, é meu querido pai, Apolo, deus do sol, da luz, da cura, das artes, da música e da profecia. Aqui no canal eu tenho compromisso com vocês de trazer um vídeo sobre cada deus grego, destrinchando os mitos antigos de cada um, tanto na vertente grega quanto na romana. E haverá um vídeo desse sobre Apolo, mas ainda não é esse aqui. Nesse vídeo aqui nós vamos abordar sobre a jornada do personagem Apolo dentro do universo do Rick Riordan, já que ele é o único deus dentre todos que ganhou uma saga inteirinha só pra ele, onde ele é o protagonista. E nada mais justo que esse vídeo aqui sair em parceria com a Intrínseca, já que eles acabaram de lançar aqui no Brasil o último livro da série, A Torre de Nero, o livro 5 da saga As Provações de Apolo. Eu acabei de ler essa belezinha aqui essa semana, então eu e a Intrínseca trouxemos esse vídeo pra vocês, relembrando toda a jornada do nosso querido protagonista ao longo da saga. Então eu vou comentar sobre os 4 primeiros livros da saga com spoilers, ok? Estejam avisados aí. E por fim, eu vou comentar sobre o fechamento da trajetória do Apolo nesse último livro, mas sem entregar spoilers desse livro aqui, para não estragar a experiência de quem ainda não leu A Torre de Nero. De qualquer forma, quer você queira os spoilers ou não, não deixe de clicar no link aqui embaixo e corre lá na Submarino, que até segunda, dia 9, usando o cupom APOLO, você ganha 20% de desconto no livro. O link tá aqui na descrição. Bora lá então! Meu nome é Apolo, eu era um deus. Em meus 4.612 anos fiz muitas coisas. Castiguei com uma praga os gregos que sitiaram Troia, abençoei Baby Ruth com 3 home runs no 4º jogo da Série Mundial de 1926, despejei minha ira contra Britney Spears no Video Music Awards 2007, mas em toda a minha vida imortal eu nunca tinha feito um pouso forçado em uma caçamba de lixo. Nem sei direito como aconteceu. Esse é o início da narração do Apolo no livro O Oráculo Oculto, onde a gente começa a ter pela primeira vez uma saga do Riordan Verso narrada pelo ponto de vista de um deus. Desde a primeira saga, Percy Jackson e os Olimpianos, nós sempre tivemos aparições do Apolo ao longo da história, sempre como um deus egocêntrico e narcisista. Ele teve destaque pela primeira vez na saga Percy Jackson e os Olimpianos, no livro A Maldição do Titã, onde ele aparece junto com a sua irmã Ártemis e recebe dela a missão de levar as caçadoras e vários semideuses até o acampamento meio-sangue. Naquela época, ele era nada mais do que um garanhão que dava em cima de todos, irritava sua irmã Ártemis e ficava falando através de poemas haikais. Só que, por mais que ele só tenha mais destaque nesse terceiro livro e no último Olimpiano, onde ele se junta aos demais deuses na batalha para derrotar o Tifão, o Apolo sempre teve muita importância na saga, já que ele é o senhor do oráculo de Delfos, que transmite as suas profecias da humanidade. Então, desde o primeiro livro, lá em Um Ladrão de Raios, quando nós víamos a múmia porta-voz do oráculo recitando as poesias para os semideuses, a gente já tinha uma aparição indireta aí da importância do nosso garoto dourado. E essa importância se estende a todos os eventos da série Heróis do Olimpo, já que é graças ao Apolo que nós temos a segunda grande profecia, a profecia dos 7, que previa que 7 semideuses teriam que lutar contra Gaia. Essa profecia é entregue pela nossa querida Rachel Elizabeth Dare, que Apolo transformou na porta-voz do oráculo de Delfos no final da saga Percy Jackson e os Olimpianos. Ao longo dos 5 livros de Os Heróis do Olimpo, então, mas principalmente no último, O Sangue do Olimpo, Zeus, o deus mais injusto de todos, decide culpar constantemente o Apolo por ter
tornado a Rachel a porta-voz do oráculo por ter deixado que a profecia do Sete viesse a público e, após a batalha contra os gigantes e contra Gaia, Zeus decide jogar a culpa toda no seu filho. Até porque um dos antagonistas dessa saga é o Octavian, que é um legado do Apolo, um dos seus descendentes, e tinha sido ludibriado por revelações do Apolo que fizeram ele acreditar que ele salvaria o Olimpo, causando a guerra entre gregos e romanos. Então, em O Sangue do Olimpo, Zeus já estava disposto a punir o Apolo, já que ele o considerava culpado por tudo o que aconteceu. Mas, ao longo da leitura da saga As Provações de Apolo, principalmente depois de ter lido A Torre de Nero, a gente entende melhor as razões pela qual o Zeus viria a punir ele, transformando Apolo num humano. Sim, Zeus de fato era um babaca que sempre precisa de alguém para culpar, mas ele também queria ver o Apolo tomando as responsabilidades pelo seu oráculo. E como no início dessa saga existem problemas de comunicação entre os oráculos e os semideuses que precisam ser resolvidos, Zeus achou que nada seria mais justo do que transformar o seu filho num humano para que ele tivesse que partir numa missão especial na Terra. Esse é o ponto principal ao qual eu quero dar destaque nesse vídeo, sobre como o personagem do Apolo se desenvolve, cresce e amadurece ao longo desses 5 livros. Eu acredito que colocar ele como protagonista dessa saga anos atrás foi uma escolha perfeita do Rick Riordan, até porque eu acho ótimo que essa aqui tenha sido a última coleção do Riordan verso que acontece com os personagens do panteão grego, porque sinceramente se ele fosse escrever mais histórias com os personagens gregos, eu acho que já ia começar a ficar enjoativo demais. Mas ele soube como não cair numa coisa cansativa, embora alguns livros aqui no meio tenham sim uma parte de enrolação, o Rick Riordan soube como inovar, trazendo pra gente o protagonista mais diferente, irritante e hilário que ele já escreveu. O Apolo é extremamente arrogante e egocêntrico, mas no primeiro livro, O Oráculo Oculto, a gente já começa a ver como o fato de estar num corpo frágil de humano pela terceira vez na sua existência divina, mas agora pela primeira vez completamente sem poderes divinos ou extraordinários, isso começa a fazer com que ele seja mais empático, mais gentil, chegando a remoer umas tristezas do seu passado. Logo no início do livro, ele cai dos céus numa caçamba de lixo no bairro de Hell's Kitchen em Manhattan, como um adolescente mortal com o cabelo enrolado, espinhas e sem o seu abdômen tanquinho, e de acordo com o documento na sua carteira, o nome dele é Lester Papadopoulos. Ele precisa contar então com a ajuda de uma semideusa sem teto chamada Meg McCaffrey e também com uma carona do próprio Percy Jackson que leva os dois para o acampamento Meio-Sangue em busca de uma solução para os seus problemas. É lá no acampamento que o Apolo entende qual será a sua missão, a de solucionar os mistérios de tantos semideuses que estavam desaparecendo e recuperar o oráculo que não manifesta profecias há meses, visto que a Rachel Elizabeth Dare não pode mais realizar profecias e nenhum tipo de comunicação funciona mais para os meios-sangues. Esse período de convivência que o Apolo tem com os semideuses no acampamento é muito massa, até porque a gente tem que ver ele convivendo com seus próprios filhos que estavam sempre acostumados com a ideia de ter um pai imortal divino e agora estão dividindo o Chalé 7 com o pai no seu corpo de Lester, como é o caso da relação criada entre ele e o Will Solas, que é o conselheiro-chefe do chalé e quem mais cuida do Apolo no momento em que ele chega ali. Apesar de ter muita resistência e arrogância com os próprios filhos no início, o Apolo aprende um pouco com o Will a lidar com a sua nova situação, e inclusive se enxerga muito no garoto quando vê o relacionamento dele com o namorado Nico D'Angelo, afirmando que os dois juntos lembram muito o relacionamento de Apolo e Jacinto, um semideus que ele amou no passado, mas que acabou morrendo. Essa é uma coisa massa que o Apolo começa a fazer enquanto humano também, que se inicia nesse livro e continua nos próximos. Ele começa a enxergar alguns relacionamentos que ele teve no passado, principalmente nesse livro aqui, o do Jacinto e o da Daphne, que foram dois amantes que tiveram destinos trágicos por conta dele, e começa a assumir a responsabilidade por seus atos, tendo que lidar com a culpa. E aí, aqui a gente vê
vê ele se motivando a agir para que ele não caia em situações onde ele tenha que lidar com uma culpa semelhante nem com seus filhos, nem com a Meg. Inclusive, a relação dele com a Meg é muito massa de ver sendo construída, principalmente porque no início ele começa investigando junto com ela sobre um inimigo chamado Besta, que está em contato com Piton, a grande serpente guardiã da caverna do oráculo em Delfos, que o Apolo derrotou no passado nos mitos gregos. Esse Besta está relacionado com a empresa Triunvirato S.A., que, de acordo com o que a Rachel explica, é uma empresa que conspirava contra os deuses, tentando controlar todos os oráculos existentes, começando com o oráculo de Dodona, que ficava na floresta do acampamento Meio-Sangue. Mas com o avanço do livro, o Apolo descobre não apenas que esse tal Besta é o imperador Nero, antigo imperador de Roma, mas também que o Nero é o pai de criação da Meg. Isso traz muita base na história para que Apolo tenha que aprender a lidar com sentimentos incertos que cercam as relações humanas, já que ele tem que encarar o fato da Meg ter sido colocada ali como uma espécie de agente dupla, e que ainda assim uma parceria entre eles vai sendo formada nesse livro e também nos seguintes, embora nesse livro aqui ela termine fugindo dele. No final do livro, o Apolo e seus companheiros, contando inclusive com uma ajudinha surpresa do Percy, conseguem derrotar os planos iniciais do Nero de tentar queimar o bosque. E por fim, os personagens Léo Valdez e Calypso reaparecem no acampamento Meio-Sangue e se oferecem para ajudar o Apolo em sua busca para seguir uma profecia revelada pelo oráculo de Dodona, na intenção de que ele tome o controle do oráculo de Trofônio, que está em posse da Triunvirato S.A. Então, no livro A Profecia das Sombras, o Apolo viaja com o Léo e a Calypso usando o grande dragão mecânico do Léo, o Festus, indo em direção ao meio-oeste. Lá eles descobrem pistas de quem é um dos novos inimigos do Apolo, que acaba se revelando um velho conhecido do Apolo e um velho interesse amoroso seu também, o antigo imperador Cômodo, que está ao lado do Nero como um dos líderes da Triunvirato S.A. Nós descobrimos que o Apolo teve um relacionamento romântico com o Cômodo há milênios, quando ele era um jovem adulto, mas que depois que ele se tornou imperador e enlouqueceu com o poder, o Apolo percebeu que precisava dar um fim ao reinado de terror dele. E então, sob o disfarce de treinador do imperador, ele deu fim à vida do Cômodo, afogando ele na banheira. É muito interessante ver como reencontrar o Cômodo novamente com vida faz com que o Apolo sinta a culpa do sangue dele nas suas mãos, principalmente porque, enquanto Deus, o Apolo nunca se importaria com o fato dele ter matado alguém no passado. Mas aqui a gente percebe que o nosso protagonista está se tornando menos Apolo e mais Lester Papadopoulos. Ele começa a ter sentimentos maiores de culpa e a sua segurança egocêntrica vai cada vez mais diminuindo. E o livro desenvolve aqui o personagem para ir mostrando que coisas na humanidade dele, nessa sua versão como Lester, que achava que eram fraquezas, como os sentimentos humanos, podem na verdade trazer para ele novas perspectivas e até mesmo ajudar ele nas suas missões. Isso é ainda mais intensificado com a apresentação de uma nova moradia de semideuses aqui no livro, a Estação Intermediária e os seus moradores. Tem todo um discurso ali nessa parte de aceitar as diferenças e ser um porto seguro para os rejeitados pela sociedade, que funciona muito bem no livro. A estação é um local com vida própria, comandado por duas ex-caçadoras de Ártemis, onde o Apolo recebe alguns aliados e é confiado a uma nova missão, de encontrar a pequena Georgina, filha das duas caçadoras, que tinha uma leve obsessão pelo oráculo de Trofônio e agora está desaparecida. Nosso querido Lester Papadopoulos, junto com Léo e Calypso, partem então na sua missão, reencontrando a Meg no meio do caminho, e lá no covil do Imperador Cômodo eles libertam os grifos da estação que tinham sido aprisionados, a Georgina e mais outros prisioneiros. O Apolo e a Meg vão em busca do oráculo e, após terem derrotado o Cômodo, eles terminam o livro de forma bem parecida que a anterior, recebendo uma nova profecia e reencontrando um velho amigo das sagas anteriores, que aqui no caso é o sátiro Grove,
Grover. O livro O Labirinto do Fogo começa então depois que o Apolo recebeu a temida profecia do oráculo de Trofônio e está viajando com a Meg, os dois sendo guiados pelo sátiro Grover, pelo antigo e perigoso labirinto subterrâneo de Dédalo. O próximo oráculo que eles precisam libertar dos imperadores é a Sibila Herófila, e eles logo descobrem que o terceiro líder da Triunvirato S.A. é o imperador Calígula, conhecido como o mais cruel de todos. E ao longo dessa trajetória, Apolo e os seus companheiros de viagem vão encontrar dois personagens muito queridos dos fãs da saga, o Jason e a Piper. Os dois vinham explorando o labirinto, já que tem uma parte dele que estava em chamas, causando secas e escassez de água no mundo superior. E quando o Apolo vai ao encontro dos dois, que não estavam mais namorando, eles tinham terminado o relacionamento, o Jason revela confidencialmente pro Apolo num momento que a oráculo, a Herófila, disse para ele que se ele e Piper entrassem juntos no labirinto, um deles morreria. E aqui a gente tem uma parte bem tocante, onde o Jason pede pro Apolo que se ele morrer, o Apolo deve continuar o trabalho dele, que é perpetuar com a construção de templos para todos os deuses, inclusive os deuses menores, tanto no acampamento Júpiter quanto no acampamento Meio-Sangue. E aí, cambada, é nesse livro que o coração do Apolo mais se aperta junto com o nosso. É aqui onde Lester Papadopoulos se encontra enquanto um herói mortal mesmo, deixando de lado seu egoísmo divino. Ele enfrenta o imperador Calígula, que quer roubar a essência dele para se tornar o Deus Sol, e chega a se sacrificar para que os amigos possam se salvar. Mas infelizmente o Jason acaba morrendo ao lutar contra o Calígula também. E a morte do Jason é muito significativa para o Apolo. É praticamente a primeira vez em que ele sente uma perda de forma inteiramente humana. Ele inclusive chora na cena em que está voltando com os amigos. Ou seja, o Apolo chorando para alguém que não é ele mesmo é com certeza uma grande evolução de personagem. E como ele sente muito a morte do Jason, ele encerra o livro com a promessa que fez o menino em mente, de que continuaria com o trabalho dele. No quarto livro, então, A Tumba do Tirano, o Apolo e a Meg, seguindo a dica da Sibila Herófila, que eles receberam no livro anterior, vão até o acampamento Júpiter à procura da nascida de Belona, ou seja, vão à procura da pretora reina. É claro que a intenção deles ali também é levar o corpo do recém-falecido Jason Grace. Mesmo que os campistas tenham certo receio em aceitar a história de que o Lester é a encarnação do Apolo, o acampamento Júpiter acaba se comprometendo a ajudar a pôr um fim na tirania dos imperadores romanos. Nesse livro meio que acontece uma pausa na missão maior da saga de recuperar os oráculos de Apolo, porque aqui a história foca na missão de destruir o tal rei zumbi que atacou o acampamento Júpiter, ao mesmo tempo em que os personagens têm que lutar contra as forças combinadas do Calígula e do Cômodo. Ao longo do período desse livro aqui, então, o Apolo tem que dar um auxílio ali no funeral do Jason, invadir a tumba do rei zumbi, o Tarkin, para descobrir informações, libertar um deus silencioso, conseguir itens de uma poção de invocação de deuses e, por fim, lutar contra o Calígula e o Cômodo e impedir a invasão e destruição do acampamento. E a batalha desse livro é uma das mais sangrentas já escritas pelo Rick Riordan. Por mais que muitos dos livros descrevam mortes e grandes números de baixas, aqui as cenas descritas são violentas com vários elementos descritivos brutais. É como se até o nível de maturidade das batalhas estivesse acompanhando o desenvolvimento de maturidade dos personagens. Esse aqui é o livro onde a maturidade do Apolo enquanto Lester se solidifica de uma vez. Primeiro, o relacionamento dele com a Meg atinge um patamar de parceria e amor fraterno incrível, e ele passa a enxergar ela como a sua irmã mais nova. E segundo, ele enfrenta de vez vários traumas e passados mal resolvidos e admite para si mesmo e para os outros o quanto ele era um deus babaca, o quanto ele era um cara ridículo e se envergonha de algumas atitudes do passado. Com a ajuda da Rhaena e da Meg, o Apolo também percebe que o seu esforço em mudar a sua essência tem sido recompensado por amizades nos lugares mais improváveis.
Inclusive, os dois imperadores, o Calígula e o Cômodo, são mortos nesse livro aqui. O primeiro pelo sacrifício do personagem Frank e o segundo pelas mãos do próprio Apolo, que mata ele na raiva quando ele acredita que o Frank está morto. E até mesmo essa questão do Apolo matar o Cômodo, um dos seus antigos amores, enfatiza aqui a questão de ele ter assumido de fato a responsabilidade pelos seus atos na época de Deus inconsequente. Bom, mas é claro então que todo esse desenvolvimento dos personagens chegaria à sua conclusão no nosso capítulo final, a Torre de Nero. Eu quero inclusive ler aqui um trechinho da narração do Apolo na orelha do livro. O pior está por vir. Voltamos ao lugar onde tudo começou, Manhattan, em Nova York, a base de Nero Cláudio César, também conhecido como o padrasto terrível de Meg, o imperador que calmamente tocava sua lira enquanto Roma ardia em chamas. Gente finíssima, e ele não é nosso único problema, porque uma ameaça ainda mais poderosa está à espreita. Piton, minha arqui-inimiga, a serpente traiçoeira que usurpou o oráculo de Delfos de mim. Pelo menos dessa vez vou poder contar com a inteligência e a sabedoria de um dos meus filhos mais queridos. Então é isso, caros humanos. Nos próximos dias, ou eu destruo todos esses inimigos e volto ao Olimpo, ou morro tentando. Literalmente desejem-me sorte e me arrumem um suquinho de maracujá, por favor. Como eu avisei no começo do vídeo, não se preocupe, eu não vou entregar os spoilers de A Torre de Nero aqui. Até porque essa conclusão da jornada do Apolo merece ser lida e não contada em vídeo. Mas o que eu posso dizer é que o encerramento que nós temos do personagem mostra que o aprendizado dele ao longo de toda essa trajetória foi eficaz. O Apolo que termina esse livro aqui é muito diferente daquele Apolo caricato lá de A Maldição do Titã. Há um paralelo construído entre ele e a Meg também, mostrando como tanto ela quanto ele sofreram abusos psicológicos no passado de cada um. E embora eu ache que essa questão podia ter sido melhor desenvolvida nesse livro, é bem massa ver como o Rick Riordan aborda aqui essa questão para enfatizar que toda essa trajetória serviu não só para o Apolo, mas também para Meg como uma jornada de autoconhecimento. Enfim, aqui no quinto livro, o Apolo já aprendeu a lutar contando com seus amigos, então ele conta não só com a Meg, mas também com o Nico, com o Will e a Rachel para encontrar o final da profecia e derrotar o Nero de vez. E eu posso dizer que ele honra a promessa que ele fez ao nosso querido Jason Grace. Ele não apenas garante que o legado dele perpetue, mas ele também se certifica de que mesmo ao fim da sua missão, ele não vai se esquecer dos seus amigos mortais. Nós temos então momentos nesse livro reservados para o Apolo se lembrar e até mesmo visitar cada um dos nossos personagens antigos prediletos, inclusive nossos queridos Percy e Annabeth, que, como nós já sabíamos, estavam se preparando para a faculdade e agora estão aqui já se alojando na Universidade de Nova Roma. Embora então eu não possa falar mais para evitar spoilers, eu gostaria de pontuar que futuramente a gente ainda vai falar sobre os finais de cada personagem nesse livro, já que ele encerra sim toda a saga do acampamento meio-sangue, que começou lá em Percy Jackson e o Ladrão de Raios e se estendeu por 15 livros, mas ele deixa aí vários espacinhos para que o Rick Riordan, mesmo que não vai escrever uma nova coleção sobre o panteão grego, possa escrever por aí histórias isoladas sobre alguns dos personagens que nós conhecemos desse universo. De qualquer forma, a Torre de Nero fecha muito bem a jornada completa do deus Apolo, nos entregando um dos personagens que mais cresceu e mais se desenvolveu nas mãos desse autor. Bom, cambada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as minhas considerações. Espero que Papai Apolo tenha ficado feliz. Não se esqueça então de correr aqui no link da Submarino para garantir o seu livro de A Torre de Nero usando o cupom APOLO para ganhar 20% de desconto. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!